Meus grandes amigos, mais uma vez é um prazer, né, estar aqui nesse momento, nessa vivência, retomando esse nosso passeio artístico, literário, na leitura e na análise dessas grandes obras, objetivando em sucesso nos vestibulares da FUVEST, da Unicamp, aqui por parte do Colégio Nova Dimensão, esse grande colégio que é constituído de uma equipe profissional que vocês podem aí dar nota de vocês, né, de acordo com o trabalho que a gente vem desenvolvendo com muito empenho, com certeza com muito amor, com muita dedicação. E hoje vamos bater um papo muito importante, muito bacana, como todos os outros, né? Não podemos, sem dúvida, desmerecer nenhum. Está em pauta o romance Mayombe, de Pepetela. Professor Fábio Coelho, nomes diferentes, por que essa nomenclatura, já que de imediato causa impacto? Apresenta esse choque? Porque se trata de literatura africana, que infelizmente ainda é um tipo de literatura muito discriminada pelo público leitor brasileiro. Ainda não há uma aceitação no mercado literário com relação à literatura angolana, literatura africana, né, de um modo geral. E esse livro apresenta uma riqueza, de uma qualidade irrefutável, vocês vão perceber na leitura, com certeza. Quanto a isso eu não tenho a menor sombra de dúvida, porque a gente vem tentando a cada encontro fisgá-los para o exercício da leitura, que eu não vou esquecer e faço questão de lembrar em todos os nossos encontros. Acender a luz, tá? Ficar com a lâmpada acesa, a lâmpada da leitura, da investigação, da busca do conhecimento, em prol do sucesso, da vitória, obviamente. E Mayombe é um romance que, de imediato, quando eu iniciei a leitura, né, e fui pesquisar, conhecer um pouco sobre... Já me chamou a atenção o nome do autor, Pepetela, que na realidade o nome dele é Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, né? O nome realmente tem, há muitos sobrenomes, e ele escolheu esse nome aí artístico, Pepetela, né? Se trata na verdade de um epíteto, né? de um epíteto, se fosse um apelido, numa linguagem mais coloquial, e que tem uma razão política, porque Arthur Carlos Maurício, que viveu ali bastante, ou melhor, que vive, né, a realidade de Angola, tá? Não só fisicamente, como espiritualmente, historicamente, porque o romance é um romance extremamente histórico, é um romance político, é um romance que tem toda essa concepção, essa conceituação, né, de um romance político, de um romance documentário, um romance que se apresenta como uma obra híbrida. Eu sou híbrida por quê? Porque hibridismo consiste justamente nessa reunião de diferenças, de diferentes aspectos, de diferentes visões, prismas, tá? Ângulos, concepções, julgamentos. Então é uma mistura de romance, reportagem, documentário, tá? Romance de costumes. É um romance realmente extremamente híbrido, vocês não esqueçam, o romance Mayombe, de Pepetela. E hibridismo, repito, consiste justamente nessa reunião, tá? nessa conciliação que o autor conseguiu tão bem, maravilhosamente bem. Você, ao ler, você realmente vai se encantando, não só com as informações sobre guerrilha, sobre a colonização de Angola, né? Ou melhor, sobre a colonização de Angola por parte dos portugueses, né? Sobre o papel dos guerrilheiros, né? Em contrapartida, ou seja, não só por toda essa conjuntura histórico, geográfico, social, política, mas também você vai percebendo que o autor ele vai demonstrando uma preocupação humanística. Ele vai se preocupando com os sentimentos, né? com as reflexões, com as condições em que se encontram, ou melhor, em que se encontravam esses guerrilheiros, esses colonizadores portugueses na época
busca ou em prol da libertação de Angola, dá um destaque para o MPLA, Movimento em Prol da Libertação de Angola, do qual fez parte Pepe Tela. Então, um conhecedor, porque ele viveu, né, todo esse processo histórico de Angola. Então, é uma narrativa que foi produzida por uma pessoa, por um escritor, de dentro para fora. De um autor que estava ali inserido no contexto histórico-social e não de fora para dentro, como observador social. Muito pelo contrário. Daí a intimidade, a intimidade que nós leitores percebemos, que o autor vai assumindo ali com as personagens, que eu vou apresentar no segundo momento. Aqui apresento os nomes até bem exóticos, né? Não só da obra, não só do autor, mas as próprias personagens que vão percorrer essa narrativa. Ele também criou nomes alegóricos que daqui a pouco a gente vai conhecer, tá? Uma segunda parte, um segundo momento dessa nossa investigação literária sobre o romance Mayombe, um romance que apresenta uma riqueza de detalhes e em que corre muita gente, não é? Realmente são muitas personagens e são muitas ações, são muitas ideias, tá? Que se misturam, que se contrastam, né? Que se esbarram, e a gente fica assim, poxa, como ele conseguiu, né, demonstrar esse talento, porque é um talento que precisa realmente ser aplaudido, homenageado, um encantamento Mayombe. Porque às vezes quando você pega sobre um romance político, um romance histórico, não é enfadonha a leitura, não, pelo contrário, meus amigos, percebam, conheçam com o exercício da leitura, como é gostosa. Não é essa coisa, por se tratar de um romance político, por se tratar de um romance reportagem, documental, por ter todo esse aspecto realista, que se torna uma coisa comum. Pelo contrário, ele foge bastante do lugar comum, tá? Galgando novos horizontes na apresentação de um fato histórico. Em se tratando de romance, e como romance, todo romance é uma obra de ficção. Todo romance é uma obra de ficção. Tá? Por mais que tudo que seja ali mostrado de uma forma realista, tenha realmente acontecido, os episódios, tá? Repito, não bem o nome das personagens, que são alegóricas, mas os fatos históricos em si, logicamente, não tem como se mudar, não tem como se alterar. Porque a própria África, a cultura africana, nós sabemos mesmo à distância de que existe todo um misticismo, todo um romantismo, cujo autor procura desconstruir essa imagem romantizada pelo movimento em prol da libertação de Angola. Então a guerra da libertação de Angola, ou após essa guerra, né, em prol da libertação de Angola, surgiram vários grupos de guerrilha, vários movimentos de guerrilha, em contraponto à colonização de Portugal, objetivando liberdade. Angola se tornasse um país livre. Isso ele apresenta com clareza, com a riqueza enorme de detalhes, a vontade desse povo angolano, logicamente, por liberdade, pela não imposição da colonização de portugueses. Se vocês me permitirem uma intertextualidade, que eu estou sempre assim, aproveitando oportunidades e lembrando a vocês que isso vira questão de prova, como a gente tem observado em provas anteriores, esse romance pode ser muito bem comparado, ou este aspecto deste romance pode ser muito bem comparado, desse romance-reportagem, Mayombe, com o romance Iracema do nosso José de Alencar, em que se vê, né, várias tribos lutando pela liberdade do país, se opondo à colonização dos portugueses. Então veja aí a semelhança, veja aí a interseção, a intertextualidade conteudística entre o romance Mayombe, de Pepe Tela, e o romance Iracema, de José de Alencar. Então isso daria uma excelente questão para vocês comentarem, para vocês verificarem se é verdadeiro ou falso, se procede ou não procede. Então eu acredito que nesse tipo de trabalho que a gente vem desenvolvendo nessas videoaulas, né, a gente também tem que ter essa preocupação. Duas eu tenho em mente. Não só de comentar a obra, de apresentar o livro a vocês, de apresentar os autores,
mas incentivá-los à leitura, que para mim isso é extremamente importante, porque é uma questão cultural, que eu chamo de crescimento verdade, a cada obra boa que se lê, né? Lembrando que este livro assim, tem uma qualidade, foi conquistando uma qualidade literária no mercado, a ponto de arrastar o prêmio Camões, que não é um prêmiozinho qualquer, só perde para mim para o prêmio Nobel de Literatura. Professor, esse livro conseguiu o prêmio Camões de Portugal? Conseguiu o prêmio Camões de Portugal. Então nunca duvidem da qualidade, da aceitação, já que vem sido conquistada, que isso é processual, né? É gradativo, do romance Mayombe, de Pepetela, no mercado internacional, tá? Não brasileiro. Infelizmente eu falei para vocês que ainda no Brasil se trata de uma literatura pouco lida, pouco procurada, mas a gente acredita, né, numa visão mais otimista no futuro, tá? Ou a partir, ou no decorrer, né? Mas é a realidade. E falando em realidade, o autor, no caso Arthur ou Pepetela, vamos ficar com Pepetela mesmo, né? Na prova deve aparecer Pepetela. Eu trouxe com curiosidade, porque sei lá, de repente não coloca lá Pepetela, coloca lá o Arthur, Carlos Maurício, em Mayombe, e o professor fala com ele, não falou nem sobre esse Arthur, o Arthur é o Pepetela, tá? E aí, como eu frisava há pouco, o aspecto humanístico, essa chamada, essas observações, a amostragem do cotidiano de Angola, o dia a dia, os afazeres domésticos, tá? A constituição da família, o filho, né, que sai, que abandona a família e vai participar do grupo de guerrilha, o exercício, a presença da morte, logicamente, né, são lutas, são batalhas. Então, o romance político, histórico, reportagem, documental, né? e que apresenta todo um gênero épico muito forte, tá? Por quê? Porque o gênero épico narrativo é caracterizado justamente pela exibição de heróis, de lutas, de guerrilhas, de batalhas. Então o gênero épico está muito forte, né? Está muito bem apresentado no romance Mayombe de Pepetela. Mas o gênero lírico também está nas entrelinhas, né? Vai acompanhando a narrativa entre parênteses, como eu falei, nessa preocupação humanística, nessa preocupação que o autor vai demonstrando e mostrar a condição de vida dessas pessoas que estão envolvidas nesse sonho de Angola se tornar um país livre. Quando, Fábio Coelho, essas lutas tensas aconteceram? Entre 1961 e 1974. Daí eu tenho colocado aqui Angola, dividida entre guerrilheiros, né, angolanos e colonizadores portugueses. Tá? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria realmente de frisar essa essência, porque isso é o que realmente é o que há de mais importante em se tratando do conteúdo, né, que todo professor deve pontuar. Aquilo que vocês não podem deixar de saber, não podem deixar de mesmo. E o bom é que quem ainda não começou a leitura, quando for ler Mayombe de Pepetela, você já vai psicologicamente preparado para ir pontuando, para ir frisando, para ir sublinhando, para ir destacando justamente essas orientações, essas dicas, essas informações que o professor Fábio Coelho está apresentando, consequência de conhecer a obra, consequência da leitura dele deste livro, que nesse momento está aqui com muito amor, com muita dedicação, repassando para vocês. Podem apostar, podem acreditar nisso, tá? No prazer que nos dá, porque eu tenho certeza que vocês também estão curtindo, tá? Todos esses momentos. E aí eu finalizo essa primeira parte. Agora para uma parte mais técnica, que vou colocar como a segunda parte desse nosso encontro, pela riqueza da obra, esse diferencial, né? E agora eu vou trabalhar mais a estrutura, explicando os elementos da narrativa, citando alguns nomes de alguns personagens alegóricos que merecem destaque na narrativa. Então paramos um pouquinho, fazemos uma pausa, tá? Nesse momento, enquanto eu me preparo para a segunda parte da nossa aula de hoje.